Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 38 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre o setor secundário. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer o setor secundário e as atividades que estão contempladas dentro desse setor. Nós também vamos compreender os setores produtivos que são a base da economia nacional. Vamos estabelecer as relações entre a produção, a industrialização e também a comercialização desses produtos. Então, só recapitulando um pouquinho a aula anterior, que nós vimos um pouquinho mais sobre o setor primário, o setor de origem, podemos dizer assim, e as suas respectivas áreas que ela pode abranger. Como a gente viu, o setor primário ele é bem amplo. E durante as próximas aulas, nós veremos um pouquinho mais sobre cada setor econômico e como cada um deles está organizado. Então, o setor secundário, como vocês já podem ver, a gente já tem ali uma indústria, certo? Então, é o setor da economia que vai transformar as matérias-primas, ou seja, as matérias que foram produzidas no campo, que foram extraídas e vão ser produzidas, no caso. Saem do setor primário e entram para o setor secundário. São produtos, no caso, industrializados, como, por exemplo, as roupas, as máquinas, os automóveis, os alimentos industrializados, os eletrônicos, as casas, enfim, uma infinidade de coisas nós vamos ter no setor secundário. O setor secundário, como há conhecimentos tecnológicos agregados a esses produtos desse setor, o lucro obtido na comercialização é muito significativo, pessoal. Portanto, esse setor ele é considerável de riqueza para o desenvolvimento econômico dos países e da comunidade também local. No entanto, pessoal, é um porém aí. Ele é responsável pela maior parte de poluição e também degradação ambiental do planeta. Então, como a gente tem ali na nossa chargezinha, o planeta ele está até com uma dor de barriga, digamos assim, está malzinho devido à poluição que tem dentro dessas indústrias, né? Que essas indústrias produzem muita poluição. E qual é a importância da indústria? A indústria, no caso, é a atividade mais importante dos setores econômicos. Como a gente viu, são três: o primário, o secundário e o terciário. Ele é um dos mais importantes da economia. Ele vai abranger uma série de atividades produtivas que são destinadas a transformar a matéria-prima em mercadorias comercializáveis. Assim, de forma geral, é considerada essencial para o desenvolvimento do país. Afinal, vai ser responsável por tudo aquilo que nós consumimos e também tudo aquilo que nós utilizamos. Então, o setor secundário é o setor da transformação da matéria. E dentro dessas indústrias, dentro dessas transformações, a gente vai ter diversas indústrias, né? São diversos setores também. O setor secundário, ele é responsável pela transformação, abrigando, no caso, as atividades industriais e a construção civil também. E vamos ter as formas, no caso da indústria. O setor secundário, pessoal, ele é responsável pela transformação, abrigando as atividades industriais e também de construção civil. A indústria, ela pode ser classificada em bens de produção, fábrica, no caso, para outras indústrias, e bens também de consumo. O que significa isso? Que são fábricas, no caso, para um consumidor final, aquele consumidor final que vai estar recebendo aquele produto ou aquele material. E nós vamos ter esses processos industriais. Nessa etapa do processo,
produtivo, no caso, aqui a gente vai ter um produto que vai ser o arroz. Então o arroz ele foi plantado, depois ele foi colhido também no campo e ele vai chegar à indústria para ser tratado e vai sofrer, no caso, algumas alterações. Segue uma sequência que irá novos processos e no fim, ou novos produtos também. Então ele começa no campo e ele vai para a indústria para ele ser transformado. Começa desde a chegada desse material, do lavar, descascar, secar, polir também, que vai garantir a cor branquinha do grão. Não é que ele foi colhido lá no campo, da produção rural, que ele é branquinho, não, tá? Ele vai passar por uma indústria que vai, digamos, deixar ele branquinho até chegar na parte de embalar, classificar e ir para o mercado e no final alguém comprar aquele arroz. Então tem todo um processo, desde o setor primário, secundário, até o consumidor, que somos nós. Então a gente vai ter aqui o exemplo desse processo industrial. A gente tem o arroz que ele é produzido lá pelo aquele agricultor, ele vai ter um período de crescimento, depois uma questão da colheita desse arroz, depois ele vai ter também ensacado e ele vai passar para a indústria. Da indústria ele vai para o comprador, né, no caso, ele vai para a indústria. Dentro dessa indústria ele vai ser tratado, lavado, classificado os grãos, até ele ser embalado, às vezes nem na própria indústria, às vezes ele vai para uma outra indústria que é especializada em embalar esse produto, até chegar ao consumidor final, até chegar às nossas mesas, né, às nossas famílias. E outro exemplo, no caso de um processo industrial, a gente pode ter como base a madeira. A gente sabe que São Bento do Sul é a terra, no caso, do capital dos móveis. Então a gente sabe que tem muita madeira que é produzida dentro da nossa cidade. Então o que acontece? Aquela árvore que levou um tempo para crescer, ela vai ser cortada, ou seja, vai ser extraída, vai ser transportada. Dentro desse transporte ela vai para uma indústria e essa indústria vai classificar também aquela madeira. Tem indústrias que vão fazer só cadeiras, tem indústrias que vão fazer só mesas, tem indústrias que fazem os dois, tem indústrias que fazem sofás. Enfim, são diversos ramos também da indústria que vão utilizar esse material que é a madeira, até chegar numa loja e um consumidor final comprar esse produto. Então percebam como é longo também esse processo industrial da madeira até chegar aqui, até chegar aí na sua casa. E ainda falando um pouquinho mais da indústria, quando um país ele é industrializado, ele tende a ter uma economia, no caso financeiro, o lucro, mais equilibrado. Isso porque quanto maior o investimento nessa área, maior também é a produção, os dois andam junto. Então tem investimento, tem produção e tem o consumidor final que vai fazer gerar essa renda. O que, por sua vez, vai gerar mais empregos e, consequentemente, mais renda também. E isso incentiva o consumo, que faz com que a gente reinicie esse ciclo, no caso. Saia da indústria, compre, saia da indústria, compre. Então, ele é uma maneira cíclica, podemos dizer assim. No Brasil, né, como a industrialização ela ocorreu primeiramente na região sudeste, quem é a região sudeste que nós já estudamos? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Essas cidades, no caso, elas se desenvolveram rapidamente. Em face, no caso, as heranças estruturais herdadas da economia. Qual que era a economia da época lá no Brasil colonial? Era a produção de café, né? E também a extração de materiais preciosos, como o ouro, por exemplo. Essa região, ela concentra a maior parte, no caso, de renda da população no nosso país. Então, geralmente são cidades metropolitanas, que a gente pode dizer assim. São Paulo, um grande centro comercial,
Rio de Janeiro, também centro comercial e turístico. Minas Gerais, conhecido também pela produção alimentícia. E Espírito Santo também tem essa produção de abacaxis e outras também, outros materiais, outros produtos que são comercializados dentro dessas regiões. Principalmente o Sudeste, no caso, ele é industrializado, pessoal. E dentro dessas indústrias, como eu falei para vocês, há, no caso, vários tipos de indústrias. Há 3 principais tipos, conforme a especialização, no caso, desses produtos. A gente vai ter uma indústria extrativista. Quem é essa indústria? São aquelas que operam a partir da extração vegetal ou mineral, seja com a retirada direta ou com a transformação dos bens extrativistas, tais como o petróleo, a madeira e entre outros materiais que são retirados da natureza. Nós vamos ter também as indústrias de base, que são responsáveis, no caso, pela produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias e também possuem a função de produzir materiais que não são diretamente destinados ao consumo, mas que são novamente utilizados para as produções industriais. Por exemplo, na produção de aço. O aço ele é produzido dentro de uma indústria e ele vai para outras indústrias que vão fazer outros produtos com essa matéria-prima que é o aço. Nós vamos ter também as indústrias de bens de consumo, que são responsáveis, no caso, pela produção ou montagem de mercadorias em sua fase final, que são diretamente direcionados, no caso, ao setor terciário. É segmentada, no caso, essa indústria de bens, tanto os bens duráveis, que são mercadorias não perecíveis, podemos assim dizer, e também de bens não duráveis, que são aquelas mercadorias perecíveis e que precisam ser consumidas assim dentro de um período, dentro de um prazo de validade. E a indústria de bens que a gente falou anteriormente, essas de bens de consumo, ela pode ser dividida, subdividida. Então a gente vai ter um bem que ele é um bem durável, que ele vai fornecer produtos não perecíveis, como os eletrodomésticos e também os automóveis, não que eles não vão estragar, por exemplo, mas esse eletrodoméstico, ele é um bem durável, ele vai ter uma validade 5, às vezes 10 anos. O carro também, dependendo do cuidado, 5, 10, 15 anos, 20 anos, tudo isso se torna um bem durável. A gente vai ter também um bem semidurável. Um bem semidurável, pessoal, ele é produzido, por exemplo, como as roupas e os sapatos. Também vai do nosso cuidado, ele não vai durar talvez 10, 15, 20 anos. Mas aquela roupa, 1, 2 anos, é um bem semidurável. Também vai do cuidado que a pessoa tem com esse bem. E vamos ter os bens que eles não são duráveis. Quem são eles? Vai envolver, no caso, itens perecíveis, considerados de primeira necessidade. Então, esse é bem comum e também todo mundo utiliza, que é a questão dos alimentos e também dos medicamentos. Então, é uma forma de bem, porém, ele tem um prazo de validade, ele deve ser consumido dentro desse prazo também. E a partir de então, a indústria ela cresceu, ela expandiu. Apesar dos recorrentes problemas de infraestrutura, de violência, além dos elevados custos de produção, atualmente o Brasil, o nosso país, ele possui um parque industrial bem diversificado. A gente tem várias indústrias que trabalham com várias áreas do conhecimento. Há aquelas de soluções tecnológicas e até mesmo aquelas que são sustentáveis, que vão pensar mesmo na questão do meio ambiente. O setor secundário é o segundo mais importante da economia brasileira.
logo atrás do setor terciário. E agora, pessoal, que nós aprendemos um pouquinho mais sobre o setor secundário, nós vamos para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Vamos precisar do nosso caderno, lápis e também da borracha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!